Olá, eu sou a Silvana, cirurgia dentista. Nessa aula nós vamos falar sobre a etiologia, o diagnóstico e o tratamento do trauma dental. Com a tendência atual de declínio da cárie, maior atenção vem sendo dada a outras condições de saúde bucal, como o traumatismo dental. O trauma é uma lesão produzida por uma ação violenta, em geral de natureza física externa ao organismo. Este pode ser representado por uma pequena fratura do esmalte até a perda definitiva do elemento dentário. Alterações como perda da estrutura dentária, presença de dor, mobilidade e necrose pulpar podem ser apresentadas em indivíduos que sofreram o traumatismo dentário. O traumatismo atinge parcelas cada vez maiores da população, causando danos estéticos, psicológicos, sociais e terapêuticos, além do alto custo da reabilitação oral, especialmente quando envolve múltiplos elementos dentários. Os traumatismos, principalmente aqueles que envolvem dentes anteriores, são comuns em crianças pela maturidade óssea. Estudos têm demonstrado que a cada 4 crianças, uma já sofreu algum tipo de trauma em seus dentes anteriores. As principais causas são os acidentes de trânsito, brigas, quedas e lesões esportivas que ocorrem na escola ou em casa, mostrando a necessidade da educação dos pais e professores com relação ao traumatismo. O traumatismo dentário é considerado uma trágica experiência, com envolvimento emocional tanto da criança quanto dos seus responsáveis, requerendo habilidade e capacidade para manejar o pronto atendimento. O sucesso ou fracasso do tratamento dos traumatismos dentários depende de condutas apropriadas ainda no local do acidente, fatores que em geral estão fora do controle do profissional. O primeiro atendimento será determinante para a boa evolução do reparo do trauma, e este geralmente é realizado por pessoas sem conhecimento suficiente e adequado para este fim. Por isso a importância dos programas de prevenção e controle, que entretanto ainda são realizados de forma isolada e não causam o impacto necessário para a real resolução do problema. O traumatismo dentário afeta grande parte da população infantil, podendo gerar impactos negativos para a qualidade de vida dessas crianças. Injúrias aos dentes e à face da criança são traumáticas não somente no sentido físico, mas também no sentido psicológico, levando à ansiedade da criança e também dos seus pais ou responsáveis. Um dente anterior fraturado pode levar à incapacidade física, como dificuldade na mastigação, na fonação ou em ambos. Pode proporcionar também um embaraço psicológico e social, como evitar sorrir, afetando os relacionamentos pessoais da criança. Este impacto psicossocial tem sido observado especialmente após lesões com grande envolvimento estético, e mesmo após o tratamento restaurador pode não ser totalmente eliminado. As crianças que pertencem ao grupo de risco de traumatismo na dentição decídua são as com idade entre 1 e 3 anos. Ressalta-se que o traumatismo tende a predominar no momento em que a criança começa a levantar sozinha, a correr, a querer ficar independente, porém ainda sem coordenação motora que lhe permita movimentos precisos e seguros. O pico de ocorrência do trauma dental é aos 5 anos de idade, sendo que é comum ocorrer até os 10 ou 12 anos. Os incisivos superiores, em especial os centrais, são os mais afetados, e traumatismos múltiplos, lesões que lesam 2 ou mais dentes, têm alta prevalência. As lesões traumáticas dentárias caracterizam-se pela sua natureza aguda, devendo sempre ser consideradas urgências odontológicas, que exigem do profissional um atendimento rápido e minucioso. Além disso, pode afetar várias estruturas em diferentes graus de complexidade, como os tecidos mineralizados da coroa e da raiz, a polpa e as estruturas de sustentação do dente. A evolução dessas lesões depende não só do potencial de reparo individual das células envolvidas, mas também da interação dos vários tecidos. Isso é o que determina os padrões complexos e variados da cicatrização. Sendo assim, o sucesso do tratamento dessas lesões não depende apenas de uma abordagem inicial correta do paciente, mas principalmente de um acompanhamento a médio e longo prazos, para a identificação de sequelas que podem aparecer tardiamente. Na dentição decídua, o tratamento das lesões traumáticas deve ser planejado respeitando-se a estreita relação entre o ápice do dente decíduo atingido e o germe do dente permanente subjacente. Alterações na morfogênese, impactação dentária e distúrbios eruptivos na dentição permanente em desenvolvimento são algumas das consequências que podem ocorrer após lesões graves na dentição decídua ou no osso alveolar. Devido ao potencial risco de sequelas, o tratamento deve contemplar a possibilidade de evitar qualquer dano ao dente sucessor permanente. Vamos falar sobre a etiologia do traumatismo dentário. Várias causas têm sido associadas ao trauma dental em crianças,
sendo as quedas, colisões, práticas esportivas, violência e acidentes automobilísticos as principais delas. Dentre os fatores clínicos predisponentes de trauma, os principais descritos na literatura são o overjet aumentado e a cobertura labial inadequada. Por isso, o tratamento desses fatores é importante como medida de prevenção de traumatismos. Além disso, existem fatores comportamentais que predispõem à ocorrência destes traumatismos, como a curiosidade e a imprudência, que são característicos de crianças jovens. Vamos saber como realizar a abordagem inicial do paciente traumatizado. Os principais objetivos do diagnóstico e do tratamento das lesões traumáticas são o controle da dor e, em caso de trauma da dentição decídua, evitar um possível dano ao dente sucessor permanente. Os acidentes traumáticos envolvendo o sistema estomatognático são de urgência e, como tal, devem receber os primeiros socorros imediatamente, seja pelo profissional, pelos professores, cuidadores ou por outros profissionais de saúde. A abordagem inicial do paciente tem um papel decisivo no sucesso do tratamento das lesões traumáticas. O prognóstico de dentes traumatizados muitas vezes depende de cuidados imediatos que antecedem a atuação do dentista, especialmente em lesões que envolvem o deslocamento dentário. Fatores como meio de armazenamento, tempo de permanência extrabucal e o manuseio da superfície radicular são determinantes do tipo de cicatrização periodontal de dentes avulsionados. O tipo de mobilização também é determinante no tipo de cicatrização das fraturas radiculares. Todas essas informações devem ser coletadas no exame inicial e devem ser consideradas nas avaliações a médio e longo prazo. Iniciaremos realizando o diagnóstico da lesão traumática. Sugere-se uma sequência de atendimento à criança traumatizada na região bucofacial, que consiste nos seguintes passos: tomar ciência do ocorrido, procurando tranquilizar os pais ou responsáveis, realizar anamnese e exames visual e radiográfico quando necessário, limpar e examinar os tecidos moles, avaliar a extensão do traumatismo, realizar o tratamento imediato quando for necessário, aconselhar e conscientizar os pais sobre as implicações do traumatismo, realizar exames de controle conforme o ocorrido e registrar precisamente no prontuário do paciente todos os dados obtidos. O aspecto psicológico da abordagem da família não pode ser negligenciado pelo profissional. Muitas vezes o traumatismo dental afeta mais os parentes ou as pessoas próximas às crianças do que as próprias, havendo até uma sensação de culpa. Assim, a primeira providência deve ser a estabilização psíquica do ambiente familiar, para que a situação de estresse não atrapalhe o trabalho do dentista. Sendo assim, o profissional deve acalmar os pais ou os responsáveis que estão acompanhando a criança, mostrando que a situação ruim já passou e que isso é normal de acontecer. O próximo passo é coletar informações sobre as condições em que ocorreram o traumatismo, além de uma história prévia de traumatismo e uma breve história médica da criança. As seguintes questões devem ser abordadas: quando? Verificamos o tempo decorrido após o traumatismo e também se as medidas terapêuticas já foram tomadas. É importante lembrar que apenas 1/3 das crianças são encaminhadas aos serviços de saúde no mesmo dia em que ocorreu o traumatismo. Onde? A informação sobre o local do acidente pode ser importante na indicação de profilaxia antitetânica e antibiótica e permitir ainda a localização de um dente avulsionado ou dos seus fragmentos. Como? É importante saber o modo como ocorreu o traumatismo por vários motivos. Tomar conhecimento da natureza do impacto, verificar a história relatada pelos acompanhantes, comparando-a com os achados físicos, para que se suspeite ou não de violência intencional, saber se o dente ou região afetada já foram alvos de outros traumatismos em épocas anteriores. Sintomas atuais. Por exemplo, dor espontânea pode estar relacionada à pulpite ocasionada por fratura coronária ou lesões nas estruturas de suporte. Dor provocada por alimentos, doces e ou alterações térmicas, associando-se à exposição dentinária e ou pulpar. Dor à mastigação e ou alterações na oclusão, associam-se à luxação ou fratura alveolar. Outros sintomas. Pesquisa-se a severidade do acidente, principalmente em relação a manifestações neurológicas ocorridas em 48 a 72 horas, como perda de consciência, irritabilidade, vômitos, letargia e outros distúrbios que sugiram traumatismo crânioencefálico, os quais pressupõem encaminhamento médico imediato. Houve perda total do dente? Caso o dente traumatizado não tenha sido encontrado, há a possibilidade de estar intruído ou avulsionado, ou de ter sido aspirado ou deglutido. Necessita-se então de radiografia periapical e, em alguns casos, de tórax para o diagnóstico diferencial.
Em seguida, procede-se ao exame clínico do paciente. Primeiramente, limpamos as áreas bucal e peribucal, com o objetivo de termos um melhor acesso à extensão do ferimento. Exame extrabucal. Visa observar criteriosamente os tecidos moles, ossos e articulação temporomandibular. Tecidos moles. Observação e palpação da face, identificação de lacerações, hematomas, sangramento, perda de líquor pelo nariz e ou ouvidos e demais condições que indiquem a presença de outras lesões. Lábios edemaciados associados a fraturas coronárias podem conter fragmentos dentais em seu interior. Lesões no mento podem estar associadas a fraturas ósseas, especialmente condilares e também de dentes posteriores. Ossos. Palpação suave dos ossos faciais investigando anormalidades ou degraus sugestivos de fraturas. Articulação temporomandibular. Avaliar os movimentos da mandíbula, restrição ou desvio da abertura e do fechamento bucais podem estar relacionados à fratura condilar. Exame intrabucal. Tecidos moles. Examinados minuciosamente, verificando a ocorrência de lesões, hemorragia, edema ou a presença de corpos estranhos. Dentes. Dependendo do tipo de traumatismo, os dentes devem ser observados quanto à palpação, coloração, trincas coronárias, mobilidade patológica individual ou em grupo, que é sinal típico de fratura alveolar. O teste térmico de vitalidade pulpar não é indicado devido à pouca compreensão e colaboração da criança e à inconsistência de resposta dos dentes logo após o traumatismo. Se houver deslocamento dentário, registrar a sua intensidade em milímetros. Tecido ósseo. Hematoma submucoso ou anormalidades na oclusão podem indicar fraturas ósseas, assim como mobilidade de dentes em grupo. Com relação ao exame radiográfico, eles são exames complementares, porém são essenciais no diagnóstico preciso dos casos de traumatismo. O exame radiográfico imediato será utilizado para o diagnóstico, observação de fraturas e deslocamentos dentários, estágio de formação radicular, ápice aberto ou fechado e grau de risólise, tamanho e forma da câmara pulpar, presença de corpo estranho no lábio e proximidade do germe do permanente. É importante lembrar que a alteração de cor e rarefação apical são consequências de uma sucessão de traumas, visto que isso nunca acontece no mesmo dia em que ocorreu o traumatismo. O exame radiográfico imediato é utilizado para preservação, compara imagens ao longo do tempo, avaliando estruturas periodontais e a condição pulpar, exige padronização da técnica, pois teremos muita dificuldade de comparar ao longo do tempo se as imagens não forem no mínimo semelhantes. O ideal nesses casos é sempre usar posicionadores radiográficos. E lembre-se dos cuidados com o processamento e armazenamento, para que as radiografias estejam em boas condições mesmo com o passar do tempo. Vamos conhecer os diferentes tipos de traumatismos dentários. Estes podem ser classificados em traumatismos de tecidos duros e traumatismos de tecidos de sustentação. É válido lembrar, entretanto, que a grande diversidade de forças exercidas no traumatismo pode implicar numa associação de traumas de tecidos duros e de tecidos de sustentação. São conhecidos como traumatismos de tecidos duros: fratura simples, fratura complexa, fratura coronorradicular, fratura radicular e fratura alveolar. São conhecidos como traumatismos de tecidos de sustentação: a concussão, a subluxação, a luxação lateral, intrusão, extrusão e avulsão. Na próxima aula, nós falaremos sobre os diferentes tipos de traumatismo na dentição permanente. Até a próxima!